Olá, eu sou Karina Ribeiro, terapeuta energética, e no podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoestima e como defini-la. Muito se fala em autoestima, mas você realmente compreende esse conceito? A maneira como nós enxergamos faz toda a diferença no modo como conduzimos as nossas vidas. Por isso, é muito importante a gente certificar de que a nossa autopercepção é favorável para nós. Manter a autoestima elevada, no entanto, nem sempre é fácil. Ainda mais que essa pressão das redes sociais, que a gente tem que ter uma vida perfeita, um ambiente corporativo, né, para produzir cada vez mais pessoas presentes em nossa vida, nós podemos sucumbir facilmente à autopiedade. Então, como definir a autoestima? A autoestima é uma qualidade de quem se valoriza e está contente com seu modo de ser, de se expressar e viver. Consequentemente, transmite confiança em suas ações, decisões e julgamentos. Cada pessoa faz uma avaliação subjetiva de si mesma, enumerando as suas qualidades, seus defeitos. A qualidade dessa avaliação é muito importante, pois revela como a pessoa se vê. A partir da sua opinião acerca de si mesmo, ela busca oportunidades nas quais ela acredita merecer. Por exemplo, uma pessoa que possui uma opinião positiva sobre si mesma, ela vai tomar decisões que elevam a sua qualidade de vida, como praticar exercícios físicos, firmar laços afetivos acolhedores, colocar as suas necessidades e vontades acima do outro. Muitas pessoas associam a autoestima só à aparência física. Quando cuidam do cabelo no salão de beleza, quando compram aquela roupa ou quando emagrecem, acreditam estar cuidando da sua autoestima. Esse conceito, no entanto, é mais complexo do que isso, embora ele também tenha relação com a satisfação da boa aparência. A autoestima, diretamente ligada às nossas emoções, pensamentos, comportamentos e decisões. Então, sendo assim, precisamos cuidar da qualidade dela diariamente para construirmos uma vida satisfatória. E quando a gente sabe que está com a autoestima lá em cima, alta, autoestima alta, é um termo utilizado para descrever as pessoas que se sentem bem consigo mesma. Elas podem almejar modificações na sua aparência, hábitos, jeito de ser, o modo de vida, mas o fazem pensando em enriquecer a sua vivência e ignorando as pressões sociais. Essas pessoas também costumam ter uma conexão mais profunda com as suas emoções e alimentar pensamentos saudáveis sobre si mesmo em situações da vida, pendendo para o otimismo. Dessa maneira, elas conseguem superar as dificuldades e desafio com resiliência. Pessoas com autoestima alta transitam pela vida com uma visível autoconfiança. Elas sabem o que querem e o que precisam fazer para atingir seus objetivos, além de não ter medo de recalcular as suas ações quando for necessário. Outra característica também é uma tendência alta de autocuidado, como ela se gosta, como ela se cuida, da mesma maneira que ela faria para o outro. E isso acaba tomando decisões visando a manutenção do seu bem-estar. É uma coisa bem bacana, Agora, a pessoa quando está com a autoestima baixa, gente, essas pessoas são ao contrário. Como não possuem uma autopercepção positiva, porque deveriam querer o melhor para si mesmo, elas costumam se colocar sempre em último lugar em suas vidas, deixando os indivíduos que os indivíduos conquistem o que elas desejam, acreditam não merecer as coisas boas da vida, porque elas possuem uma visão extremamente negativa de si mesma. Por exemplo, desejam conquistar uma bolsa de estudo, mas não se acham inteligente, competente o suficiente para encarar o desafio. Então elas acabam largando, porque elas acreditam que não vão conseguir. Essa postura de desistência também se estende para os relacionamentos interpessoais. A pessoa com a baixa autoestima tem probabilidade de estabelecer laços prejudiciais por se sentir que precisa colocar o outro sempre em primeiro lugar. Mesmo quando é maltratada
pensa em merecer esse tratamento. Olha só, gente, que coisa horrível. A autoestima baixa pode levar ao desenvolvimento de condições de saúde mental, como depressão e ansiedade. Sem contar, pode também causar outros transtornos, tá? Como TDAH, transtorno de personalidade, né? Então, gente, vamos lá olhar para isso, hein? Os fatores que impactam a autoestima. A autoestima não é imutável, né? Indivíduos podem ter a propensão de ter a autoestima baixa ou alta, dependendo das suas experiências de vida e de fatores ambientais, além do histórico familiar, né? Um indivíduo com autoestima alta, ele pode ter tido experiências positivas durante seu crescimento ou recebido conselhos que ajudou a criar uma perspectiva positiva de sua vida e de si mesmo, que é uma coisa bem legal, né? Bem bacana. Um indivíduo com autoestima baixa, por outro lado, ele pode ter vivências ruins no ambiente familiar, na escola ou com amigos. Mesmo quando criança, tem uma vida familiar saudável, acolhedora, experiências negativas fora de casa podem alterar a sua autoestima. A partir ele internalizou coisas negativas sobre si mesmo, levando a si mesmo a crer que não merece aquele tipo de tratamento. A falta de orientação positiva, geralmente dos pais ou de uma figura adulta, também pode resultar, gente, em uma autoestima negativa. Quando se tem autoestima baixa, né, qualquer acontecimento negativo contribui para reafirmar as crenças negativas. A partir disso, ele internalizou coisas negativas sobre si mesmo, levando a si mesmo a crer que não mereceu aquele tipo de tratamento. Tá? Então, olha lá, gente, né? Vamos agora falar um pouquinho sobre como a gente elevar essa autoestima, né? A gente já falou de como ela pode ser ruim, baixa, né? Então, para a gente elevar essa autoestima não é uma tarefa simples. Leva tempo para uma pessoa conseguir desconstruir uma crença negativa e substituir por uma positiva. Entre outras palavras, é um trabalho diário, tá? Então, quando uma pessoa passa por esse processo, é normal que as crenças antigas retornem para tentar fazê-la mudar de ideia. Então, pensamentos assim como você é fraco, você não vai conseguir, né? Bem como memória desagradável, podem minar a sua saúde mental. Então, é preciso ter paciência, determinação para progredir um pouco cada dia. Então, reunimos algumas dicas aqui, eu te reuni algumas dicas para te ajudar a elevar um pouquinho a tua autoestima baixa, tá bom? E como eu identifico esses gatilhos? Pode ter sido uma apresentação de escola, no trabalho, um relacionamento com pessoas específicas, um assunto delicado, mudanças inesperadas, certo tipo de críticas e situações que colocam sobre o holofote. Então, gente, é muito importante identificar esses gatilhos, tá? Pra gente aprender a ter uma vida de forma mais saudável. A gente pode também identificar algumas crenças, também negativas ou positivas, através desse processo de autoestima. Então, desafiar um pensamento negativo que vier à sua mente em algumas situações mencionadas anteriormente, ou no dia a dia, né, que acontece, não é preciso aceitá-los como verdadeiro. Você pode criar sua própria maneira de pensar e de ir além do que os outros tentam fazer com você, que tentam fazer com que você acredite, né? Mas para isso você tem que usar algumas frases motivacionais. Apesar de ser difícil, eu consigo, né? Eu cometi um erro, mas isso não significa que eu fracassei. Evite usar a palavra eu devo, porque elas te limitam. Você não precisa seguir um roteiro para conseguir o que quer. Cada situação requer uma determinada maneira de agir e pensar.
Quando temos um pensamento desse tipo, se eu não obter sucesso nessa tarefa, eu sou um fracasso, eu cometi um erro, então meus colegas e chefes vão perceber que eu não sou bom para esse trabalho. Desafie as ideias realistas e pense nessas tarefas de outra maneira. Não, eu vou conseguir, eu sou capaz, porque a gente tem que colocar frases motivacionais, né? E o que eu vejo muitas vezes, a gente fala para uma pessoa fazer uma coisa, eu já venho logo com a palavra assim, eu não consigo, né? É bem complicado isso. Então, seja mais compassivo. Tenha compaixão por você, por todos, sem exceção. Cometendo erros, magoando outras pessoas, ou sem intenção de fazê-las. Mas temos atitudes nas quais nos arrependemos e isso aí faz parte do nosso aprendizado, tá? Nós somos humanos, então nós erramos, nós não somos perfeitos. Não condene a si mesmo quando fizer algo considerado inapropriado ou quando as suas ações não afetarem negativamente o outro indivíduo. Procure agir ativamente para compensar a situação e se redimir com quem você magoou. Se lamentar somente vai deixar você preso numa posição desfavorável, tanto quanto para você quanto para o outro, tá? Então, eu falei um pouquinho aqui, gente, sobre autoestima e como defini-la. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar, que eu terei o maior prazer em responder. E como eu gravei esse podcast para vocês, porque hoje a gente vai começar o nosso desafio da autoestima. Vai ser 5 dias, eu vou postar aqui algumas tarefas para vocês fazerem, tá? Espero que todas façam e trabalhem a autoestima de vocês, porque pelo que eu falei aqui, vocês viram o quanto é importante ter autoestima, tá bom? Beijos de luz a todos e um ótimo dia.